Nesse vídeo eu vou mostrar para você como utilizar o RM Drizzle no React Native utilizando o Expo. Utilizar o RM é muito vantajoso porque o RM ele abstrai a parte do código SQL, ou seja, você manipula o banco de dados sem escrever código SQL, nessa pegada de manipulação de objeto mesmo. E aí, por debaixo dos panos, magicamente, o RM gera o código SQL para você. Então, utilizar o RM pode trazer bastante vantagem, produtividade dentro da tua aplicação, a legibilidade também fica bastante interessante. Por isso, nesse vídeo eu vou mostrar para você como utilizar o Drizzle, que é um RM muito poderoso. Ele também pode ser utilizado em outros contextos, tá? Não só dentro do React Native, inclusive com outros bancos como Postgres, MySQL e por aí vai. Mas aqui eu vou mostrar para você como utilizar com o SQLite, tá? Bom, recentemente aqui no canal eu gravei um vídeo mostrando como utilizar o SQLite puro, digamos assim, né? Então se você quiser assistir esse vídeo, tá aqui a sugestão, vou deixar na descrição e provavelmente vai aparecer um card aqui recomendando esse vídeo, mas aqui a gente já vai direto para utilizar esse ORM que vai ajudar bastante e pode facilitar aí a maneira como você utiliza o banco de dados no seu dia a dia, tá? Então, se você é um fã de ORM, você vai gostar e vai curtir assistir esse vídeo, tá? Bom, então, antes de mais nada, é importante que você, caso não seja inscrito, se inscreve aqui no canal para você não ficar de fora de próximos vídeos e sempre que tiver vídeo novo aqui no canal, você receber aí um aviso, uma notificação. Por isso é importante se inscrever e habilitar o sininho aqui, tá? Então, vamos começar então criando o nosso projeto. Muito bem, para a gente começar, eu vou acessar aqui uma pasta que eu gosto de utilizar aqui para criar os projetos que a gente desenvolve aqui no canal. Eu vou limpar aqui o terminal e vamos criar o projeto com o comando npx create-expo-app. E eu vou passar essa flag aqui de template, porque dando Enter vai aparecer as opções que nós temos para criar um projeto React Native com o Expo. Eu vou escolher essa opção Blank para criar um projeto em branco e tem aqui entre parênteses o TypeScript, porque ele já vai criar para a gente um projeto em branco com o TypeScript já configurado para a gente utilizar aqui um projeto React Native com o Expo. Dou Enter e aqui para o nome do projeto eu vou dar um nome de SQLite, tracinho, e aqui a gente pode colocar Drizzle, que é o nome do RM que eu vou mostrar para você nesse vídeo, tá? Vou dar Enter e agora é só esperar o nosso projeto terminar de ser criado. Muito bem, agora que o projeto terminou de ser criado, eu vou acessar aqui a pasta do projeto. Eu vou abrir o projeto no VS Code, e aí você pode abrir da maneira que você preferir, segurando e arrastando, por aqui, File, Open File, enfim, conforme você preferir, tá? Ou aqui também por Open Folder e assim por diante. Deixa eu fechar aqui esse terminal. Eu vou usar o terminal integrado aqui do próprio VS Code para ter tudo no único lugar. Você também pode abrir aqui em View e tem a opção aqui de abrir o terminal, tá? Deixa eu aumentar aqui o zoom para ficar mais fácil de você visualizar, tá? Eu vou começar aqui reorganizando a estrutura desse projeto. Eu vou adicionar uma pasta src, abreviação de source, e dentro dessa pasta src eu vou adicionar uma pasta app, que é a pasta que eu gosto de criar as telas da aplicação. Eu vou criar um novo arquivo dentro dessa pasta app, vou chamar ele de home.tsx, eu vou exportar aqui uma função com o nome home, e aqui a gente vai retornar uma view. Essa view, ó, eu vou importá-la do próprio React Native, tá vendo? E também vamos importar aqui um texto também para a gente utilizar. Então teremos uma view e um texto aqui. Nesse texto eu vou colocar só home, e aqui inclusive eu vou fazer a estilização inline, tá? Vou colocar um flex de 1 e vou colocar aqui um Justify Content Center. Não vou me preocupar aqui em criar uma tela, um visual super bonito. Não, vou focar aqui na utilização do próprio SQLite com o Drizzle, tá? Com esse ORM que eu quero mostrar para você nesse vídeo. Muito bem, então salvei aqui. Então coloquei aqui um flex de 1 e um Justify Content. Posso até colocar aqui um padding também de 32, só para melhorar o espaçamento dos lados, tá? Muito bem, agora voltando nesse app.tsx, eu vou apagar tudo isso daqui, ó, toda essa parte de estilo, e aqui eu vou pegar direto o próprio home
E aí eu posso apagar essas duas linhas aqui, a princípio. E agora a gente pode executar nossa aplicação com npx expo start e letra A para executar aqui no emulador do Android. Inclusive eu já deixei o emulador aqui do Android aberto para a gente ganhar tempo. Vamos esperar ele terminar de executar. E pronto, ó, já está aqui, tá vendo? Ó, o nosso texto home. Mas vamos voltar aqui para o nosso home.testx. E no lugar desse texto, eu vou apagar aqui esse texto, tá? No lugar desse texto, vamos utilizar um text input. A gente pode usar um text input e pode usar também aqui um button, tá? Eu vou usar aqui um text input para poder cadastrar aqui um nome. Vamos colocar nome do produto, que a gente pode deixar como nome. E também vou fazer aqui a estilização também em linha. Eu vou até quebrar assim para ficar mais fácil. Eu vou colocar aqui uma altura. Vou colocar 54. Colocar aqui uma borda. Vou colocar aqui uma espessura de 1. Vou colocar aqui também para ficar levemente aqui arredondado nos cantos. Vamos colocar 7. Vamos colocar também aqui um border color. A gente pode colocar 999, só para ficar um tom de cinza. E eu vou colocar aqui um padding na horizontal de 16, que já dá bom. Pronto, aí o texto já afasta ali. Inclusive, esse Justify Content eu vou tirar, e aí eu vou deixar a caixinha lá no topo. Inclusive, eu vou criar aqui agora um estado, name, set name, use state. Vou até colocar aqui que começa como uma string vazia. O use state já vai importar aqui do React. E aqui a gente já pode atribuir o onChange text, a gente já pode atribuir ao set name. E aqui eu vou usar também o value também, eu vou atribuir aqui o próprio name, para a gente trabalhar com esse input controlado, tá? Aqui eu vou utilizar esse button. Vamos colocar aqui esse button. A gente pode colocar o title para ele salvar. Vou usar aqui o button do próprio React Native para não ter que criar um componente, tá? Para a gente não se preocupar aqui com tela, digamos assim. Aqui eu só vou colocar um gap de 16, só para ter um espaçamento aqui e já está excelente. Então temos ali um input para digitar e temos ali um botão de salvar para a gente utilizar, tá? Aqui eu também vou criar. Agora, vamos até pegar aqui e já criar um estado. A gente pode chamar aqui de data. Eu vou criar aqui esse estado. Já vou deixar ele aqui criado, tá? E aí esse estado aqui eu vou deixar como um array vazio a princípio, para a gente listar todos os dados aqui. E eu também vou utilizar aqui uma flat list. E aí essa flat list eu vou usar ela aqui, ó, logo depois do button, só para a gente já deixar meio que no jeito o que a gente vai precisar. E aqui, ó, a gente vai usar o conteúdo que está lá dentro do próprio data. Eu vou até criar aqui, ó, uma tipagem, vou chamar de data, vou chamar só de data essa tipagem aqui. Vou falar que vai ter um ID que vai ser um número e um name que vai ser uma string. Nem vou me preocupar em criar muitos campos, tá? Só para realmente ficar mais simples o exemplo, mas você conseguir utilizar na prática aí o próprio ORM, independente do banco que você for trabalhar. Aí é questão de adicionar as colunas que você quiser e tudo mais. Aqui eu vou definir a tipagem, tá? Então é um array de data com uma lista, né, de ID e name. E aqui, ó, a gente pode agora utilizar aqui o render items, ou melhor, vamos usar aqui primeiro o ID, né, o key structure, e a gente pega aqui item. E aqui a gente já pode converter para uma string o item.id, como a gente vai salvar ele como um número, né? E aqui a gente pode pegar o render item, e aqui a gente pode, inclusive, desestruturar aqui o próprio item, e aqui a gente pode utilizar um parsable. Parsable é do próprio React Native aqui, para poder lidar com um toque, né? Inclusive eu vou pegar aqui também o texto, e vou usar aqui o texto, aqui um text, e a gente pode pegar aqui o próprio item.name. Pronto. E aí só para o visual, para ficar um pouquinho mais destacado, eu vou colocar aqui no Parsable uma estilização bem simples. Vou colocar aqui um padding, vou colocar 16, e eu vou colocar um border
width também de 1 e um border radius também, vou colocar como 7. Pronto, tá excelente, tá? E aqui eu vou também criar um outro estado, que vai ser o estado aqui de search, para a gente fazer consulta. Set search. E aqui também eu vou pegar aqui esse texto, ó, Ctrl C. E logo depois do button eu vou adicionar ele, eu só vou trocar aqui para pesquisar. E aqui também, ó, set search, e aqui vai ser search. Pronto, então a gente já tem o que precisamos. Aqui, como a lista está vazia, a gente pode utilizar aqui o input list component e, por enquanto, a gente pode renderizar um texto aqui, ó, como lista vazia, tá? Ou só assim. Pronto, por enquanto não tem ninguém adicionado ali. Muito bem, agora vamos configurar aqui a utilização da SQLite na nossa aplicação junto com o Drizzle. Eu vou interromper a execução desse projeto, então posso começar fechando tudo aqui, tá? E aqui no terminal eu vou apertar Ctrl C, tá vendo? Vai interromper aqui a conexão, né? A execução da nossa aplicação. Pode ver que ele já aparece aqui, né? Que ele não conseguiu se conectar aqui com o Metro aqui, né? Então posso até agora fechar tudo aqui, ó. Eu clico aqui nesse quadradinho aqui no Android, venho aqui e vou clicar em Clear All para limpar tudo. E agora eu vou limpar aqui o terminal. E vamos primeiro instalar, configurar e daqui a pouco a gente já executa novamente a aplicação, tá? Então vou voltar aqui, ó, pro meu navegador. E aqui no meu navegador eu já até deixei aqui, deixa eu mostrar para você, ó. Você pode procurar pela própria documentação do Drizzle, rm.drizzle.team. Aqui, ó, chegando na documentação, você tem aqui Documentation e aqui tem, tá vendo, ó, para você utilizar o SQLite, bem aqui nessa parte do Get Started. Clica aqui em SQLite e aqui você pode selecionar o Expo SQLite. Tem aqui para utilizar também com a CLI, tá? E outras estratégias. Eu vou utilizar Expo SQLite e aqui a gente tem toda a configuração, tá? Que a gente precisa. Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer de instalação é do Expo SQLite. Para fazer a instalação do Expo SQLite, eu posso executar npx expo install expo-SQLite. Dou Enter. Vamos esperar a instalação terminar. Pronto, a instalação terminou. Eu gosto de limpar o terminal, Ctrl L, vai ficando mais organizado. Agora, a próxima coisa, a gente vai fazer a instalação do próprio ORM, que é o Drizzle-ORM. Vamos fazer a instalação com npm install, e aí a gente faz a instalação do Drizzle agora, -ORM. O próprio core mesmo agora do ORM a gente está instalando. Além dele, você vai ver que a gente vai fazer a instalação do kit dele daqui a pouco, que a gente vai utilizar, por exemplo, para lidar com as migrations e tudo mais. Bom, vamos aguardar a instalação terminar. Enquanto isso eu vou beber água. Pronto. Deixa eu limpar o terminal novamente. E agora vamos fazer a instalação aqui, ó, do kit. Inclusive agora pode notar que a gente vai fazer a instalação como uma dependência de desenvolvimento. Então vou dar Enter e a gente espera a instalação finalizar. E pronto, maravilha. Show, então a gente fez a instalação desses 3 pacotes iniciais. Além deles, a gente também precisa fazer a instalação desse Babel Plugin Inline Import. Então vamos fazer a instalação também com npm install. E assim que terminar aqui, ó, pronto, agora posso limpar novamente o terminal. Agora a gente precisa vir aqui, ó, no babel.config.js, que é esse arquivo aqui, e a gente vai adicionar essa linha aqui, ó, esse plugin. Por isso que é bom vir na documentação. Eu recomendo que você venha na documentação. Deixa eu até aumentar o zoom aqui, né? Eu recomendo que você venha na documentação, porque aí você copia, ó, Ctrl C, vem aqui, Ctrl V. Você diminui o risco de errar digitando, né? É que eu vou tirar esse comentário que não precisa. Agora, a gente precisa criar esse arquivo. Não existe ainda esse arquivo metro.config.js. Eu vou vir no projeto, vou clicar com o botão direito bem aqui na raiz do projeto, New File, novo arquivo, e vou criar esse arquivo aqui. Agora eu copio, tá vendo? Todo esse conteúdo aqui. Ctrl C, vem aqui, Ctrl V. Também vou tirar esse comentário, também que não precisa. Show, posso até fechar esses arquivos aqui. Muito bem, agora o que a gente precisa fazer é criar esse arquivo aqui, que é o arquivo de configuração. Também vou copiar ele aqui, Ctrl C,
venho na raiz, novo arquivo e vou adicionar esse arquivo, que é o drizzle.config.ts. Vou copiar também todo esse conteúdo aqui e coloco aqui. A única coisa que eu vou tirar aqui é esse comentário, porque não precisa. Aqui está deixando claro que o driver que a gente vai utilizar é o Expo, mas o que eu vou mudar aqui é o seguinte. Tá vendo que aqui ele aponta para uma configuração onde a gente tem os esquemas, que é a representação de cada tabela que vai existir dentro do nosso banco de dados. Aqui tá vendo que ele está definindo como um único arquivo, porque tem como você criar todos os seus esquemas dentro do mesmo arquivo. Eu prefiro criar separadinho. Por isso, eu já vou te mostrar como criar separado. Eu acho que fica mais organizado você criar um esquema para cada tabela. Mas é gosto, né? Você pode também ter tudo dentro de um único arquivo, como ele já traz aqui por padrão. Dentro da pasta SRC, eu vou criar então uma pasta que eu vou chamar de database. Aqui eu vou usar para centralizar tudo relacionado a banco de dados. E uma das coisas que eu quero adicionar aqui, por isso uma nova pasta aqui dentro, vai ser os esquemas, ou seja, as representações das tabelas que a gente vai ter dentro do banco. Eu vou criar um novo arquivo agora dentro dessa pasta e o nome desse arquivo eu vou criar ele como product, então vou chamar de product no singular esquema, então .ts. Vou dar esse nome que vai ser a representação da tabela que eu quero criar. Vou fechar aqui esse terminal por enquanto, para a gente focar agora na criação, tá? Desse arquivo. Vou até ocultar aqui do lado para a gente ficar bem focado, tá? Agora eu vou criar então aqui, ó, para criar essa tabela, eu vou fazer aqui a importação e aqui, ó, vou importar, agora sim, e aqui a gente vai importar de dentro de Drizzle, traço ORM, e aqui a gente vai pegar de dentro de SQLite Core. Aqui tem o SQLite Table, e esse SQLite Table é o que a gente vai utilizar para criar a tabela. Então, olha só, export, const, product, vai ser o nome do esquema que eu estou criando, e aqui eu vou utilizar o SQLite Table, esse daqui. E aqui eu coloco o nome da tabela. O nome da tabela eu vou chamar de product. Aqui eu vou usar no plural, vírgula, e agora aqui eu passo um objeto para definir quais são as colunas que a minha tabela vai ter. Eu vou criar só duas colunas, tá? Para o nosso exemplo aqui. Então eu coloco aqui, ó, coluna ID, inclusive eu posso importar aqui as tipagens, por exemplo, integer. Aqui a gente tem também texto, tá? Então você pode fazer a importação dos tipos. Eu vou criar então uma coluna que é do tipo inteiro. Vou definir aqui que o nome da coluna vai ser ID, e aqui eu posso até utilizar funções como a função para definir essa coluna como uma chave primária. Por isso, eu vou utilizar aqui o primary key. Vírgula, vou adicionar aqui mais um apenas, que já vai estar bom, name, e vou utilizar aqui o próprio text para criar uma coluna chamada name, e aqui, inclusive, eu posso utilizar uma função para definir not null. Ou seja, para definir que essa coluna não deve ser nula. Salvei, já tá bom. E aí, se você quiser adicionar mais colunas, fique à vontade, tá? Então, criei, tá vendo, ó, a representação da tabela. Vamos voltar aqui. A próxima coisa que a gente pode fazer, depois de ter criado... inclusive, deixa eu voltar para cá, né? Eu criei aqui o nosso esquema, e agora, ao invés de usar esse endereço, ó, vamos refatorar esse endereço aqui, porque os nossos esquemas estarão dentro de /src/database/pasta esquemas, e aqui, como eu não quero definir tudo dentro de um arquivo só, eu vou pôr um asterisco, isso já significa todos os arquivos, tá? Salvei, maravilha. Essa propriedade aqui é para definir que a gente vai usar o SQLite, né? Porque você pode utilizar, por exemplo, ó, se você vir aqui, ó, tem Postgres, tem outras estratégias de banco, MySQL, enfim. Mas aqui a gente está utilizando SQLite, até porque o Drizzle você também pode utilizar ele em outros contextos de desenvolvimento, não só com o React Native no mobile. E aqui esse alt é para onde ele vai gerar essa pasta aqui, que é a pasta de configuração do próprio Drizzle, vai ter ali migrations e tudo mais. Inclusive, ó, a gente vem aqui agora no terminal e a gente vai executar npx Drizzle. Aqui a gente vai usar agora o kit, e aqui a gente vai usar aqui agora, deixa eu até pegar aqui, ó, generate, na verdade, aqui, ó, generate, tá? Igual tá aqui, ó. Eu sempre confundo entre migration e generate. Tem alguns ORMs que é run migration, alguma coisa do tipo, então aqui é generate. Enter. O que ele vai fazer? Você vai ver que vai aparecer uma pasta aqui, olha só, deixa eu recolher todas, tá vendo? Ó, Drizzle. E aqui, se você olhar, tem
a migration, então tem as configurações aqui, e inclusive ele tem um arquivo aqui, que é esse .sql, e olha só, a gente tem aqui de fato o código SQL que cria a nossa tabela de produtos. E essa é a mágica do ORM. Perceba que dentro aqui do nosso esquema, nosso esquema, né? Enfim, a gente não criou aqui nenhum código SQL. A gente utilizou aqui o próprio Drizzle para poder definir a tabela em si e definir as colunas, né? E aí ele, por debaixo dos panos, a mágica dele é gerar, então, o código SQL de acordo com o banco de dados que a gente está utilizando, que no caso aqui é o SQLite, tá? Muito bem, vamos seguir com a configuração. Então, agora que a gente já gerou aqui a estrutura, né, o SQL ali do nosso banco, agora o que a gente precisa fazer é a integração, é a conexão com o banco de dados de fato. Então aqui, ó, eu vou pegar todas essas importações aqui, porque fica mais fácil. Deixa eu fechar tudo aqui. Eu vou voltar aqui agora para o app.testx, que é o nosso arquivo de entrada, tá? Como a gente vai definir agora a conexão, então eu venho nele. Então eu vou deixar aqui tudo no topo. Ó, aqui que eu peguei de importação. O próprio Expo SQLite, de dentro do ORM do Drizzle, o Open Database Sync, ou Database, enfim, conforme você preferir, de dentro de Expo SQLite, não precisa mais usar esse /next, né? Então, inclusive, da última versão da última atualização da SDK do Expo não precisa mais, antes precisava. E o Use Migration do próprio Migrator, que vem aqui de dentro do Expo SQLite, também de dentro do Drizzle, e a migration em si, que está dentro da nossa pasta. Por isso que tem que gerar essa pasta primeiro, tá? Então, sempre gera essa pasta antes de você utilizar, para você utilizar aqui a migration. Agora, a próxima coisa que a gente precisa fazer aqui dentro, vamos confirmar, ó. Aí a gente pode utilizar esse hook, esse use migration aqui. E para utilizar esse use migration, a gente precisa da instância do banco e da migration em si. Então, vamos criar aqui primeiro a instância do banco de dados, ó. Eu vou criar, inclusive, uma constante que eu vou chamar de database name para centralizar o nome do banco de dados. Vou chamar de database.db, por exemplo. E aí você pode dar o nome que você quiser. Vou criar uma outra constante, aqui vai ser o expodb, tá? E aqui vai ser a conexão com vai ser a instância do banco de dados. Eu vou utilizar aqui o Open Database Sync e aqui a gente passa o nome do banco. Por isso que eu criei aqui, ó, porque fica mais fácil. Se a gente utilizar em outros lugares, aí a gente só muda aqui. E agora, aqui eu vou criar uma outra, vou chamar de DB para ficar mais fácil. Aqui a gente usa o próprio Drizzle mesmo, passando a instância aqui do Expo SQLite, né, do nosso banco de dados, utilizando o Expo SQLite. Agora aqui a gente pode utilizar esse Use Migrations aqui. Então vou utilizar ele aqui, ó, e aqui a gente pode passar o banco e a migration em si, que tem um código SQL ali para gerar a estrutura do nosso banco, né? Inclusive aqui a gente consegue acessar, olha só, um objeto e dentro desse objeto tem sucesso e tem aqui o erro. Então a gente consegue, por exemplo, verificar se tem algum erro, e aí se tem algum erro, a gente pode retornar aqui alguma coisa. Então, por exemplo, eu vou fazer a importação aqui do próprio React Native de uma view e de um texto, para a gente só exibir ali o erro que talvez apareça. E aqui eu vou então pegar a view e aqui vou exibir dentro dessa view um texto. Dentro aqui desse texto, ó, eu vou utilizar error.message. E aqui nessa view, eu vou colocar aqui para o estilo. Vou colocar aqui um flex de 1. Vou fazer a estilização inline mesmo, tá? Vamos colocar aqui um Justify Content Center. E eu vou colocar também um Align Item Center, para alinhar tanto na vertical quanto na horizontal. E já está excelente. Agora eu vou verificar aqui com o success, se ele ainda não deu sucesso, ou seja, não deu erro, mas ainda não está completo, né? Então, provavelmente está carregando. Então, aqui eu vou retornar. Eu vou utilizar aqui uma Active Indicator do próprio React Native. Aqui, Active Indicator, que é aquele indicador de carregando. E aqui eu posso utilizar apenas ela. Eu copio aqui, ó, toda essa estilização e reaproveito aqui, ó, tá? E aí já tá excelente. Agora aqui no retorno aqui da minha home, ó, o que eu vou fazer? Eu vou utilizar o contexto, né, do banco de dados. Eu vou até fazer o seguinte aqui. Eu vou pegar de dentro aqui do próprio Expo SQLite,
eu vou utilizar aqui o SQL, data, eu vou utilizar aqui o provider, esse daqui, ó, SQL provider. E eu vou envolver aqui, ó, a nossa home por ele, tá? E aí a nossa home eu vou colocar dentro aqui desse provider. Esse SQL provider a gente precisa passar o nome do banco de dados. E para não digitar aqui, eu vou utilizar o nosso database name, que é aqui a nossa constante, né? Que tem o nome do banco. E aqui eu vou salvar. Então, a princípio de configuração é isso. Deixa eu ver se eu não esqueci de nada. Não. Vamos executar aqui a nossa aplicação para a gente testar, tá? Então, npx expo start. Eu vou executar aqui o nosso app, letra A, para executar no Android. Ó, carregou, não deu nenhum erro. Quando dá erro, ele cairia aqui, né? Se dá erro relacionado aqui à conexão com o nosso banco, então ele cairia aqui. Então, como passou daqui, então deu tudo certo. Nosso app já está conectado com o nosso banco de dados. Tanto que, olha só, se a gente fizer isso daqui, ó, vou vir aqui no nosso app. Dentro da pasta app, no nosso home.txt, né? Eu vou criar aqui dentro uma função para listar o conteúdo do nosso banco de dados. E, claro, não tem nada ainda, mas já vai ser legal para a gente poder visualizar o funcionamento. Olha só, eu vou criar uma função assíncrona. Eu vou criar aqui uma função. Eu vou chamar essa função de fetch products. Não vai ter nenhum parâmetro, então posso apagar aqui. E aqui, ó, eu vou utilizar agora aqui também o próprio contexto. Então, eu vou até importar aqui depois. Eu vou fazer aqui a importação. E aqui a gente vai importar de dentro de Expo SQLite. Eu vou utilizar aqui agora o use SQLite Content para utilizar o banco de dados que agora está disponível dentro da minha aplicação pelo contexto, né? Então isso é muito bom, tá vendo? Ó, eu estou compartilhando aqui a instância de conexão, uma instância de conexão com toda a minha aplicação, né? Então isso é muito bom e o próprio Expo SQLite, pelo contexto, gerencia para mim aí o acesso a essa instância. Aqui agora eu vou criar aqui, ó, utilizando o use SQLite Context, eu vou criar aqui o database utilizando o use SQL Context. E aqui eu vou criar um outro, que vai ser o DB. E aqui eu vou utilizar o próprio Drizzle. E aí eu vou pegar ele dentro de Drizzle-rm/Expo SQLite. Vou até deixar eles próximo aqui. E aqui eu passo para ele o nosso banco. Então, aqui eu estou pegando a instância do banco, tá? E aqui eu estou passando para utilizar para o ORM. E o legal também é que aqui a gente pode passar um segundo parâmetro, que é o próprio esquema que a gente quer trabalhar. Então, eu coloco aqui, ó, esquema, 2 pontos, e agora eu vou fazer a importação do nosso esquema. Então, ponto barra, na verdade, 2 pontos, ponto barra, para sair, né, da pasta app, eu vou entrar em database, vou pegar aqui o nosso product schema. E aqui eu vou até fazer a importação de tudo. Vou importar tudo dentro de Product Schema. E aí eu posso utilizar ele aqui, ó. Tá vendo? Então aqui eu já dou pro meu DB, além da conexão com o banco, eu já digo qual é o esquema que eu vou trabalhar. E isso é legal porque o próprio TypeScript já vai me ajudar com o que está disponível dentro da tabela. Então facilita bastante. Olha só, eu vou até criar agora um bloco de track@. Vou dar um console.log aqui no erro, caso dê algum erro. E aqui eu vou pegar a resposta, vou utilizar aqui o await, por isso que eu coloquei aqui como async. Vamos utilizar essa função como sendo assíncrona. E aqui, ó, eu vou pegar o DB, que é o meu RM aqui, ponto. E olha só, aqui eu quero fazer, por exemplo, uma query, né? Então, ponto. Vou utilizar aqui uma query para fazer uma consulta, ponto. Tá vendo que aqui, ó, ele já me aparece o product. Se eu não defino aqui um esquema, olha só o que acontece. Se eu só defino ali o banco, né? Olha só, tá vendo? Aí eu não tenho um contexto, ó. Então, por isso que é legal você definir um esquema, porque aqui, ó, já aparece aqui o produto, e aí ponto, e eu tenho aqui, por exemplo, a opção de pesquisar por vários. E aqui a gente deixa com Find Many, tá? Então pronto, agora a gente pode pegar aqui, ó,
e dar um console.log nesse response para ver o que tem. Inclusive, a gente pode também dar um set data aqui, ó, passando o próprio response. Agora, esse fetch product, a gente pode fazer a importação aqui, ó, além do use state, do use effect, e utilizar aqui o use effect antes aqui do retorno da nossa função, use effect, para assim que carregar, né, renderizar o nosso componente, a gente chama aqui a função fetch product para listar os produtos. E olha só, se eu abro o terminal, eu tenho aqui um array vazio porque não tem nenhum produto ainda, né? Agora, para eu cadastrar um produto novo, vou fazer o seguinte, eu vou criar aqui uma outra função assíncrona, function, e aqui para essa função, eu vou chamar essa função de add, não vai ter nenhum parâmetro. Também vou utilizar aqui um bloco de try catch. Também vou pegar aqui ó, esse console.log e vou adicionar aqui, exibindo o erro, caso dê algum erro. E aqui também, ó, const response igual, vou utilizar o await db.insert, vou fazer aqui uma inserção, vou utilizar aqui, ó, product schema.product, ou seja, eu estou inserindo nesse esquema aqui, ponto values, e aqui, olha só, eu posso passar um objeto e eu tenho o name e o ID. O ID é opcional, então eu vou passar só o name. Como aqui o name tem o mesmo nome nessa propriedade do estado, eu não preciso fazer assim, né? Name, dois pontos, name. Posso simplesmente passar name. O ID, como a gente definiu aqui para ele gerar automaticamente, então aqui eu vou passar só o name e o ID não vou passar, tá? Muito bem, agora eu vou pegar aqui esse response e eu posso dar um alerta aqui, ó, vou utilizar o alert do próprio React Native, ele vai fazer aqui a importação, olha só. E aqui a gente pode colocar um ponto alert e eu vou exibir aqui um cadastrado com o ID, só para a gente visualizar, dois pontos. E aqui, ó, dentro do response a gente pode utilizar, tá vendo? Ele mostra aqui esse changes, mas eu quero utilizar esse aqui, ó, o ID utilizado, né, para inserir esse registro. E aqui, só para facilitar, a gente pode pegar e limpar o nome e também chamar aqui o fetch product para poder carregar os produtos, né? E aqui a gente pode utilizar o await. E agora esse add aqui, a gente pode chamar ele aqui, ó, quando a gente clicar nesse botão de adicionar. Então aqui, onPress, eu vou adicionar aqui a função add. Vamos testar? Vou colocar aqui como produto de teste. Se eu clico no salvar, olha só, ele vai aparecer aqui cadastrado com o ID 1. Quando eu dou um OK, olha só, já apareceu o produto de teste. Se eu colocar aqui, ó, por exemplo, banana e salvar, olha só, já apareceu ali com o ID 2, então ele está incrementando o ID. Clico no OK. Só para afastar um do outro, eu vou vir aqui ó, na flat list e eu vou utilizar aqui o container style e aí eu vou só adicionar aqui um gap de 16 só para afastar um do outro. Tá vendo? Então a gente já tem. Agora, olha só aqui na pesquisa, né? Se eu pesquisar por produto, não está funcionando essa pesquisa ainda, né? Inclusive a gente pode aqui, ó, no próprio useEffect, colocar como dependência o nosso estado de search, ou seja, sempre que aqui mudar, que é esse input, né, ó, tá vendo? Ele atualiza o search, então sempre que ele mudar, fazer a pesquisa, né, ou seja, executar de novo essa função. Então se eu pesquiso aqui, ó, por produto, tá vendo? Não impacta em nada. Se eu colocar xxx, não existe isso, deveria não mostrar. Mas deixa eu mostrar para você que aqui, ó, a gente consegue passar dentro desse find many, que é a nossa função de pesquisa. Eu vou comentar isso com só log, tá? Que aí não precisa mais usar. E aqui a gente consegue passar configurações, como por exemplo, utilizar o where aqui para definir um filtro. Aqui a gente pode utilizar, por exemplo, o like, ó. O like, se você já utilizou aí ou conhece um pouco de banco de dados, sabe que o like vai procurar por valor que contém, aproximado ali, né? Inclusive esse like, ó, é um operador que vem aqui dentro do drizzle-orm, tá? Então a gente pode utilizar o like para fazer a consulta por valor aproximado. Se a gente usa esse EQ aqui de equal, vai procurar por valor exatamente igual, tá? Por exemplo, ó, se eu utilizo esse operador aqui e aqui eu posso definir, olha, eu quero que você pegue de dentro aqui do produto que está lá no nosso esquema. E aqui eu vou usar o name e eu posso passar aqui, por exemplo, o que está dentro do conteúdo de search. Se eu procuro aqui, ó, deixa eu só salvar. Agora sim, se eu procuro por, ó, B, ó, tá vendo? Não existe banana, mas se eu procurar por nome exatamente igual aparece. Agora, se a gente utiliza aqui o like, aqui a gente precisa importar, né? Então aqui, ó, no lugar de utilizar, aqui o like é com letra minúscula, na verdade, né? Ele já está importado aqui, ó,
Pronto. Então agora sim, se eu uso o like, o que acontece? Ó, ainda nada acontece, ainda ele está procurando por valor exatamente igual. A diferença é que aqui, ó, a gente pode fazer uma interpolação e utilizar aqui esse operador aqui, ó, o percentual, né? Se eu utilizo aqui o percentual, olha só, se eu pesquiso agora deixa eu apagar tudo aqui. Se eu pesquiso ó, por BA, ele está procurando por palavras que comecem com BA. Se eu coloco, por exemplo, ó, NA, aqui, opa, aqui não, né? Aqui. Se eu coloco aqui, ó, por exemplo, ó, NA, a lista está vazia, porque não tem nenhuma palavra que comece com NA. Mas se eu troco a posição aqui, ó, trago daqui para o começo, aí vai aparecer, porque banana termina com NA. Então, quando você coloca no início, significa que você está procurando por palavras que terminem com. Se você coloca no final, é porque você está procurando por palavras que comecem com. Agora, se você coloca antes, depois, ele vai procurar em qualquer parte do teu texto, tá? Então agora, se eu digito ó, A, aparece banana. Se eu digito NA, aparece. Se eu digito BA, aparece. Se eu digito aqui, por exemplo, PR, vai aparecer só produto de teste, que é o que eu cadastrei. Então a gente consegue fazer filtros. Outra coisa, você consegue fazer várias configurações. Ó, se apertar aqui, ó, Ctrl/barra de espaço, tem muita coisa legal aqui. Por exemplo, o order by, você consegue ordenar. Aqui, ó, coloca um array, porque você pode ordenar com vários critérios. Por exemplo, eu vou fazer uma ordenação utilizando aqui o operador ask para poder ordenar aqui, ó, lembrando, vem tudo daqui de dentro, tá? Drizzle ORM. E aqui eu quero ordenar vou utilizar aqui product vou ordenar pelo name, então vou ordenar por ordem alfabética, ó, e aí o banana foi primeiro, tá vendo? Passou a ser o primeiro, enfim, tem muitas possibilidades. Ó, se eu tiro esse console log, olha o jeito que fica aqui, ó, tá vendo? Olha que legal. Então a gente tem aqui o nosso console log, mas eu vou apagar porque a gente já está exibindo aqui, tá? Muito bem. Agora, deixa eu mostrar para você como que você pode deletar. Inclusive, para deletar, eu também já vou aproveitar e te mostrar como visualizar um específico. Então, olha só, eu vou criar aqui uma async function, vai chamar remove. Aqui, como parâmetro, a gente vai precisar do ID, e o ID vai ser um número, né? Bom, aqui, vamos usar um bloquinho de try catch, e aqui, vamos colocar um console.log error, caso dê algum erro, só para a gente saber o que é. Aqui eu vou utilizar um alert.alert só para perguntar se tem certeza que deseja remover. Aqui é o título da mensagem, aqui é a descrição da mensagem, então deseja remover. E aqui a gente pode passar um array com as opções. Eu vou passar aqui primeiro o texto, vai ser cancelar. E aqui para o estilo, eu vou passar aqui para o estilo de cancelar mesmo. E vou adicionar aqui mais uma opção, que o texto vai ser, né, o botão vai ser sim. E aqui eu vou utilizar o onPress, também vai ser uma função assíncrona. Aqui eu vou fazer como uma arrow function, mas se você quiser, poderia separar aqui a função em outra, mas vou fazer aqui como uma função assíncrona mesmo. Aqui eu vou utilizar o await, vou pegar aqui o db ponto, aqui eu posso pegar o delete, passo aqui o product schema.product para utilizar aqui a tipagem, ó, e aqui eu posso utilizar o filtro. Vou usar aqui agora o EQ, porque agora eu quero procurar por exatamente igual, né? E aí eu posso usar aqui o product schema, product.id, onde, e aqui eu coloco vírgula, é igual a esse ID aqui, que é o ID que eu recebo aqui por parâmetro. Depois de deletar, posso também aproveitar para atualizar a lista aqui, né? Então, fetch products. Pronto. Agora eu vou pegar o remove aqui, eu vou chamar aqui, ó. O remove eu vou até fazer o seguinte. Aqui no Pressable, ele tem uma propriedade, deixa eu colocar aqui, ó. Ele tem a propriedade onPress, mas tem essa daqui, ó, onLongPress. OnLongPress, que é para o toque longo. Eu vou utilizar ela para remover, passando item.id. Então, olha só, se eu pressiono, aí sim aparece, deseja remover. Se eu clico em cancelar, não faz nada. Se eu clico, seguro, mantenho pressionado, aí agora eu posso soltar, clico em sim, ó, deletou o produto, tá? Então, assim que a gente pode deletar. A gente também pode, ó, vou recolher essa função, a gente também pode criar uma função para exibir, por exemplo, show. Também vamos utilizar aqui um ID como sendo um número, como parâmetro. A gente também pode utilizar aqui um bloco de try catch, colocando aqui o console.log
e aqui para exibir o erro. Aqui para essa função, a gente pode passar aqui para ela também, ó, um const. Aqui eu vou pegar um produto singular, é um específico, vou utilizar o await, db, vou fazer uma query passando aqui o product, ponto, e aqui eu posso usar o find first. E aqui também, ó, eu posso utilizar um filtro utilizando o eq para procurar exatamente igual. Pego o product schema, ponto product, id e pego aqui pelo id que eu recebo como parâmetro. E aqui, ó, posso até verificar se o produto realmente foi encontrado, e se foi, eu vou dar aqui um alert, ponto alert. Eu vou usar aqui o próprio título mesmo, tá? Vou até interpolar produto id, dois pontos, e aí eu vou usar aqui o product ponto, ó, vou pegar do id, e aí com cadastrado com o nome, e aqui a gente pode passar o nome com o nome product.name. Pronto. Salvei. Esse show, vamos chamar ele aqui, ó. Eu vou usar o pressable, só que ao invés do onLongPress, aí eu posso usar o onPress, chamando aqui o show, também passando o item.id. Então, o pressable, a gente pode trabalhar com essa variedade, né, de interação. Então, toque longo e o onPress é o toque simples. Tanto que se eu clico aqui em banana, ó, então produto ID2 cadastrado como o nome banana. A gente pode até corrigir aqui com, né, o nome banana. Agora sim, cliquei, olha só, então já mostrou. Se eu cadastro outro produto, vamos colocar aqui como morango, por exemplo. Ó, se eu clico no morango, ok, tá vendo? Então aqui no morango, ID 3 cadastrado com o nome morango, tá? E para finalizar, uma coisa muito legal que você também consegue fazer aqui utilizando esse ORM é utilizar esse plugin aqui no Expo, tá? Então ele tem esse plugin que ele abre o Drizzle Studio para você olhar o conteúdo do teu banco de dados. Olha só que legal, vou fazer a instalação dele. Então vou vir aqui, eu vou inclusive parar de executar o projeto. Então no terminal Ctrl C, limpo. Vou fazer a instalação então do Expo Drizzle Studio Plugin. Enter. Vamos esperar ele terminar de fazer. A instalação terminou. Agora a gente vai pegar aqui a importação dele, ó. Ele tem um hook, vamos importar aqui. Vou até importar ele bem aqui, ó, tá? E a gente vai utilizar esse hook aqui dentro aqui do nosso ponto de entrada da nossa aplicação, que é, inclusive nem é aqui na home não. Deixa eu tirar ele daqui. Deixa eu fechar aqui para ganhar espaço. Eu vou tirar essa importação daqui. Tem que ser no ponto de entrada da aplicação. Quem é o ponto de entrada da nossa aplicação? É o app.testx. Então aqui, ó. Deixa eu ocultar aqui do lado, só para a gente ganhar espaço, tá? Então vou adicionar ele aqui, ó. E aí a gente pega esse hook e adiciona ele aqui, ó, dentro aqui do nosso app, ó. E aí precisamos aqui da instância de conexão com o nosso banco de dados, pegando aqui, ó, da conexão do Open Database Sync, que no caso é aqui, ó, o Expo Database, tá? O Expo DB. Pego ele aqui. O que ele vai fazer? Ele vai adicionar um menu, ele vai adicionar uma opção dentro do menu desenvolvedor que a gente consegue abrir, então, o conteúdo do banco. Então, veja só, agora eu vou abrir novamente aqui o app, deixa eu fechar tudo. E aqui eu vou abrir, ó, npx expo start para executar a aplicação de novo, por isso que eu parei ela. Vou agora abrir aqui, ó, a aplicação. Vou abrir ela. E agora aqui, ó, a gente tem... Esperar ele carregar. Pronto, ó, carregou. Agora aqui, ó, eu vou abrir aqui esse toggle menu. Então, M. Para abrir o toggle menu. E aqui no toggle menu... Não é aqui não. É Shift M. Shift e M. Aí sim, ele vai aparecer aqui, ó, DevTools. E aqui, tá vendo que ele tem aqui essa opção, ó? A última opção... Expo Drizzle Studio Plugin. Essa opção é para você acessar ela, tá vendo aqui, ó, Shift M, você utiliza ali no terminal. Eu vou usar essa opção, então, ó, selecionei ela, tá vendo que a setinha tá apontando para ela? Enter. E olha só, eu consigo visualizar o conteúdo do banco. Isso é muito, muito legal. Então você consegue visualizar o conteúdo do banco para já trabalhar aí
e visualizar o que está acontecendo ali com o teu banco de dados enquanto você está manipulando ele. Então, é isso. Olha só quanta coisa que traz muito poder ali para você trabalhar com o teu banco de dados no teu dia a dia, utilizando o SQLite dentro da tua aplicação React Native com Expo, com esse ORM incrível. Conta aqui nos comentários o que você achou, se você já conhecia, já utilizou e se você vai começar a utilizar a partir de agora. Coloca aqui nos comentários pra gente saber, tá? Bom, eu vou ficando por aqui, espero que você tenha gostado do conteúdo de hoje. Um forte abraço pra você e até o próximo vídeo. Valeu!